noite. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida, por você que está chegando aqui, que está aqui comigo nessa aula abençoada hoje que a gente vai ter. E a vergonha não é santidade. E o que a Bíblia fala, né, realmente sobre o prazer? Vamos falar sobre isso? Minhas irmãs, sejam bem-vindas e eu estou feliz, alegre pelo teu sim de estar ouvindo essa palavra aqui novamente, pronta para mergulhar em verdades que pode nos libertar, que pode tirar as vendas, muitas vezes a nossa alma, no nosso corpo. E eu sou Eliette Davis, eu estou aqui para te ajudar a ter uma vida íntima ativa, com satisfação e sem nenhuma culpa, amém? É para isso que eu fui chamada. E aqui em João 8,32, como diz a palavra que eu vou ler para você, tá bom? Diz assim, ó, 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora vamos fazer uma oração. Pai querido, obrigada. Obrigada por cada mulher que está aqui, por cada mulher que está escutando essa palavra. Que nessa noite o Senhor possa tirar a venda da vergonha. Que nessa noite o teu Espírito possa, que o Espírito Santo possa trazer revelação da tua parte, trazer a revelação da palavra, Deus. Que o Senhor possa ministrar o coração de cada irmã aqui. Que o Senhor possa usar a minha boca para falar com cada uma aqui, conforme a tua vontade e não a minha. Pai, eu entrego essa aula para o Senhor. Ministra o coração. Traz, Senhor, os corações que precisam ouvir. Traz os corações que necessitam dessa palavra. É o que eu te agradeço, Senhor, por teu nome, Jesus. Amém. Oi, minha irmã, eu sei que muitas de nós, falar sobre sexo, falar sobre prazer, nem sempre é bom. Por quê? Porque você acha que é tabu, que é vergonha. Porque isso foi ensinado para a gente. Muitas vezes que o sexo é apenas para procriação. Falado isso. Procriação. Será? Será que é para procriação mesmo? Você já parou para pensar? Pois é. Não, sexo não é apenas para procriação. Não, não é nem o que a Bíblia fala. Tem uma palavra lá em Marcos, que eu acho que está lá no verso 13. 13 não, 12, que fala assim: se você não cuida de você, como vai viver isso, né? Então, a palavra diz assim, lá em Marcos 12, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Agora, se você não ama você, como que você vai amar o próximo, né? E eu gosto de dizer que a gente tem que amar a Deus, a palavra diz para amar o próximo e a nós, quer dizer, então a gente tem que se amar primeiro antes de amar os outros. Só que o que acontece? Eu quero te mostrar, te provocar que essa frase pode mudar a tua perspectiva. A vergonha não é santidade, tira isso da tua cabeça. E sabe o que é? Você muitas vezes nem percebe que você está com vergonha e confunde isso com santidade, porque a gente não sabe às vezes. Nossa, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou andando corretamente? E na verdade não. No teu dia a dia você vai percebendo isso. Quer ver? A vergonha, ela chega assim. A Bíblia diz o que sobre a vergonha, Eliette? Sobre o prazer. Eu tenho uma palavra também que eu gosto muito lá em 2 Coríntios, tá? 3,17, que ela fala, onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Hoje você tem liberdade? Hoje você tem liberdade na tua intimidade para falar, para desfrutar? Então, nessa aula hoje, a gente vai falar sobre intimidade. Por que ela esfria? Por questões físicas, sim, física sim, minha irmã, do teu corpo, sim, biologicamente aí, física, mas também espiritual e também mental. Sabe, mas o que acontece é que existe um terceiro pilar que talvez, talvez o mais pesado aqui para nós como mulheres, irmãs cristãs, é o peso da culpa, da vergonha religiosa. Primeiro entra o quê? A vergonha. Foi ela que entrou primeiro. Aí vem o quê? O medo, e depois a gente carrega a culpa, minha irmã. E muitas vezes isso não vai vir de Deus. Na maioria das vezes nunca veio de Deus. Deus nunca vai te dar isso. Esquece, Deus não te dá vergonha. Deus não te dá culpa. Deus não te condena. Isso vem de uma coisa chamada construção cultural. É como se a gente tivesse uma casa e vai colocando várias coisas. Eu costumo dizer para as minhas alunas, para as pacientes quando eu atendia, o seguinte: quando você
nós nascemos com uma mala. Eu gosto de falar que a gente tem uma mala dentro da gente. E cada livro aqui, eu vou pegar um livro aqui, ó. Cada livro representa uma palavra. Ó, cada livro representa uma palavra. Então, se eu falo uma palavra para você, isso entra dentro da tua mala emocionalmente? Mala emocionalmente. E aí, sabe o que isso vai acontecer? Você começa a carregar tantas coisas e vem tanta culpa, porque isso vem o quê? Por da onde que eu tiro isso? Existe uma pesquisa que a gente fez interna, uma pesquisa nossa mesmo, com centenas de mulheres cristãs, e mostrou, presta atenção, mostrou um dado absurdamente. 45% dessas mulheres cristãs que temem a Deus, que amam a Deus, sentem vergonha. 45%. Frustração e a vergonha. Então, vem vergonha e depois se frustra. 22% é culpa. Ela carrega frustração, vergonha, culpa. E 8 apenas fala que sente uma frequência, falta de vontade. Então, quer dizer, quando a gente vê esse tipo de pesquisa, você fica pensando, uau, então quer dizer que 45% das mulheres que a gente ouviu das respostas dela vem de frustração. A vergonha vem carregada também junto aí, em seguida não fica para trás. E ainda vem uma parcela de culpa grandíssima. E muitas de vocês evitam a relação por medo de desconforto, por medo de não conhecer, por insegurança, por achar que tá normal, por achar que teu corpo tá desse jeito mesmo, que é assim mesmo, né? Só que assim, o prazer, muitas vezes, o que acontece? Você não tá evitando isso. O teu prazer nada mais é porque você não se sente segura. E porque você acha, às vezes, que sentir prazer é egoísmo, né? Não, isso não é bom. Ou até mesmo gemer. Abrir a boca é pecado. É pecado, Eliette, eu não posso gemer, eu não posso gritar. Então, eu não vou fazer nada disso, porque é pecado. Me entregar, me soltar na cama. Então, isso está travando o teu corpo e vai te diminuindo cada vez mais, meu irmão. Você não consegue se entregar para o teu marido, você não consegue se sentir aquela mulher realizada de verdade. E isso vai te deixando triste. Agora, eu quero dizer uma palavra com toda clareza. Deus te criou o corpo feminino com capacidade de sentir muito, não é pouco, presta atenção, muito prazer. Entenda isso, é muito prazer. É muito prazer. E você acredita na mentira que você escuta culturalmente. Porque isso não está na Bíblia. Está na Bíblia que Deus te abençoou, lá em Gênesis 1. Fala, eu abençoo. Então, é essa palavra que você tem que guardar. É o que está na palavra, na Bíblia, e não culturalmente o que a gente escuta por aí. Aí é que está a revelação. A intimidade no casamento não é um erro, minha irmã, não é um erro, não é pecado, ela é bênção, ela é um presente de Deus para a tua aliança, para o teu relacionamento. Pensa que Cantares de Salomão foi feito para quê? É um livro inteiro da Bíblia que celebra a intimidade, o amor. Ali é onde se fala de beijo, beijo de língua, beijo gostoso, beijo de entrega. Provérbios 5, lá diz, 18, diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ele não fala que se entristece. Ele não diz para ti, fica triste, porque essa mulher não. Ele fala, alegra-te com a mulher da tua mocidade. O seu seio se sacia. Quer dizer, Deus está falando isso para nós, que nós podemos nos alegrar em todo o tempo. Ele não fala assim, ó, só de vez em quando. Só de vez em quando, porque você vai sentir dor. Na Bíblia está dizendo isso? Não. E ele fala, deleita-te continuamente. Vamos lá, Jardim do Éden. Quando Deus escreveu Jardim do Éden, ele quis dizer o quê? Deleite e prazer. Ele fez o jardim para nós deleitarmos e termos prazer com a presença do Deus vivo junto. Adão e Eva não estavam sós, eles tinham Deus, eles tinham a presença do Senhor e estavam nus antes da queda. E isso sim
eles desfrutavam. Deus não criou o nosso corpo sem propósito. E quando ele criou, ele disse, é muito bom. Ele criou com resposta, com sensibilidade, com conexão. Só que a gente acredita em muitas mentiras e a gente ignora essa capacidade que a gente pode ter de prazer. Quando a gente vive achando que ficar com dor, falta de lubrificação, minha irmã, para com isso. Falta de lubrificação, você tem a sensação de não sentir nada, não consegue desfrutar. O teu prazer, ó, acabou faz horas, você não consegue sentir, não consegue perceber nada, exatamente. E aí você acha que você está vivendo a palavra. A palavra lá em Coríntios fala que nós somos corpo, somos o quê? O templo do Espírito Santo. O nosso corpo, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. O templo não é negligenciado. Você tem negligenciado o teu corpo ou você tem cuidado, minha irmã? Isso é minha pergunta para ti. A vergonha nos faz sofrer, nos faz ficar em silêncio, nos faz ficar quieta. A vergonha nos cala, colocando um escape de xixi quando você espirra e tosse e acha que é normal. Deixa eu colocar um protetorzinho aqui, ninguém tá vendo. Ai, os flatos. Tá namorando o marido, tá aquela barulheira, aquela vergonha, aquele constrangedor, é aquele silêncio que você não sabe o que você faz, se sente frustrada, envergonhada na intimidade, tem vontade de parar, não sabe nem aonde. A hora que começa aquela barulheira, você já quer sair correndo. Se sente tão larga, tão flácida que você não consegue ter mais a percepção na cama. Você não sente mais nada e começa a se culpar, começa a ter tanta vergonha do corpo, achando que você está quebrado, que você está com defeito, que você está com um problema, mas você não está, minha irmã. Deixa eu te falar, a palavra de Deus acorda, diz que acorda tu que dormes. Vamos despertar, busca ajuda, porque achamos que esses problemas são sujos, você acha que não vai precisar, que são vergonhosos, mas Deus não nos criou para viver assim, minha irmã. Isso não é santidade. Não, não. Ficar em silêncio, isso é falta de zelo. Isso é falta de cuidado com o teu tempo. Se você é uma mulher que teme realmente a palavra, você sabe do que eu estou falando. Não é para qualquer mulher aqui. Essa mulher, essa palavra é para aquela mulher que realmente busca a verdade. Como diz a palavra, buscar a verdade vai me libertar. Então, como que a gente pode conciliar a nossa fé com a busca da vida íntima? Que a gente quer buscar uma vida íntima ativa, com satisfação e sendo saudável. A resposta aqui é unir, quando eu uno a ciência e a palavra de Deus, minha irmã. Aqui é sabedoria. Deus nos deu sabedoria. E ele falou o quê? A mulher sabe edificar a casa. Ele não falou, homens, sejam sábios. Ele falou para nós ser sábio. Nós somos o quê? O pescoço que levamos os nossos maridos. E a intimidade também é nossa. É nossa responsabilidade, o nosso conhecimento, é o nosso autoexame. Não terceirize isso para o teu marido. Não culpe o seu marido porque a intimidade está ruim. A responsabilidade, eu sempre digo para as minhas alunas, nós somos responsáveis pela nossa intimidade. O marido é responsável pela intimidade também, não estou tirando. Mas você querer dizer que você não vai bem na tua intimidade porque a culpa é do seu marido, não, minha irmã. A Bíblia é clara em falar. Ela não diz para o homem ser sábio, ela diz para nós ser sábio. E como diz a palavra em Oséias, o conhecimento, ele liberta. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Não sou eu que estou falando. E aqui entra o pompoarismo cristão. Ele não é uma técnica mística, vulgar, com só performance mundana. Não tem nada a ver disso. É pura fisiologia. É estudo baseado em Dr. Arno Kegel, um ginecologista, o rei do assoalho pélvico, com exercícios comprovados cientificamente. Sim, eu coloquei técnicas dentro do pompoarismo, mas eu filtrei tudo. São anos de estudo, de aplicação em alunas, em mulheres reais, que têm provas reais e que estão sendo documentadas. Então, isso é uma musculatura que eu treino toda a parte do assoalho pélvico, que é o chão que sustenta os nossos órgãos. Então, quando a gente vê a fundação disso, da nossa feminilidade, como a gente se vê como mulher de verdade, você percebe isso. Então, o que eu quero te dizer é que isso é pura ciência, meu.
pura ciência. E sim, usando sempre a base bíblica. O que eu busco? A palavra, eu busco a revelação de Deus para colocar junto com a ciência que eu estudo, com a fisiologia. Não é sobre você trazer uma força apenas, a musculatura, é sobre você criar consciência, controle nessa tua resposta. Quando você fortalece, minha irmã, a tua musculatura, você colhe benefícios incríveis. São clamores realmente que você vai ver, são benefícios que você muda a tua vida íntima. Quer ver, ó, uma pesquisa, deixa eu ler para ti, uma pesquisa mostrou que 38% das mulheres querem melhorar a lubrificação. Elas querem ter. 37% querem acabar com os escapes de xixi. Querem sentir mais prazer na intimidade. Sabe o que acontece? O corpo, ele precisa de estímulo. O corpo precisa desse estímulo. Ele precisa ser estimulado, tá bom? Uma mulher que cuida do seu corpo, fortalece seu assoalho pélvico, é uma mulher que acaba, minha irmã, com esses escapes de xixi. Eles vão embora. Você não vai ter mais escape, não vai usar protetor. Não, não vai. Escuta, você recupera a tua liberdade. Você vai poder rir, você vai poder pular, você vai poder ser livre. Vai melhorar a tua lubrificação, você vai se sentir mais mulher segura. Torna a tua intimidade mais confortável, prazerosa. Você tem prazer de verdade. Aumenta a sensibilidade, você sente o hobby ali, ó, o pênis do marido entrando, penetrando, a sensibilidade, o prazer, certo? E o que acontece? O marido vai reacender, porque ele olha para você e fala: que mulher é essa? Essa mulher veio. E tem relacionamentos, eu olho as histórias das minhas alunas. Tem mulher aqui com 25 anos de casado, desfrutando o que nunca viveu. Intimidade, por quanto mais íntimo, mais você casa. Porque afinal de contas, sabe, a gente casa para ser íntimo. Mas o que acontece? A gente para de beijar, a gente para de tudo, e aí se torna sócio, se torna amigo, mas íntimo acabou. Por quê? Porque você não tem mais isso. Acabou tudo isso. E como diz a palavra, a mulher sábia é que edifica a casa, minha irmã. Agora, restaurar a saúde do corpo, a autoconfiança, a tua alegria, minha irmã, é sobre honrar a Deus, o que diz a palavra, honra o templo do Espírito Santo, tá? Então, se você é uma mulher que sente que quer ter uma vida prazerosa, ah, minha irmã, esse lugar é para você. O prazer na intimidade não é o fim, amiga. Deixa eu te falar, minha irmã, querida, amiga amada, você não pode achar que o teu prazer você nunca vai ter. Você tem que saber que o teu prazer tem começo, sim, e vai ter desfrute. Ele é um termômetro da tua saúde. Faz isso comigo. Quando a intimidade está fluindo, quando o prazer acontece. O prazer é você se entregar, é fazer o sexo gostoso, né? Se o sexo tá ruim para ti, é porque você não conhece a maneira correta. E deixa eu te falar, prazer é treinável. Sim, eu treino esse prazer. E isso vai refletir aonde? Na tua aliança. O teu marido vai se aproximar de você. E quando a dor e a vergonha vão embora, o desejo em si é algo que vai o quê? Vai ser cada vez mais voltando, vai ascendendo, certo? E o pompoarismo cristão que eu ensino aqui não é sobre se tornar uma mulher fatal. Oh, não, não é sobre ser a mulher fatal. Não é isso que eu estou ensinando. É sobre se tornar uma mulher que Deus criou para ser saudável, confiante, ter uma intimidade ativa novamente, certo? Abençoada, e sobre restaurar a identidade tua como filha, livre de culpa, de vergonha, certo? Se você, como diz a palavra aqui, ó, se você, como diz aqui em João 8, se o Pai, ó, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vos serei livre, porque Deus é o nosso Pai e Ele não quer que a gente seja presa. A vergonha te prende e ela não é santidade. Santidade é viver em liberdade. É diferente, em plenitude naquilo que Deus quer para nós. É usar o teu conhecimento, minha irmã, o teu verdadeiro conhecimento como ferramenta para que Deus, o nosso Pai, possa cuidar do nosso corpo, sim, com fortalecendo cada vez mais. Agora, se essa aula tocou teu coração, se você está cansada de viver o peso da culpa, da vergonha, de não ser desejada, experimentar essa liberdade, o prazer que Deus planejou, glória a Deus,
para você, eu te convido a seguir aqui, me segue, segue eu aqui, marca uma amiga, manda essa palavra, porque a mulher merece tanto, minha irmã. Tem tanta mulher sofrendo. O meu, como diz a palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento, tá bom? Então, olha, deixa eu te falar algo que tanto faz, tá? Tanto faz, muito, muito, muito importante. Não é só simplesmente abandonar. Você tem que fazer com que todos à tua volta priorize isso. Porque a gente prioriza tanta coisa e deixa tanto faz, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E o depois eu faço, você não faz. E você vai se deixando para trás. Guarda isso no teu coração. Você não foi, você não foi, presta atenção. Você não foi chamada para viver pela metade, tá bom? O meu desejo do fundo do coração aqui hoje é que o Senhor te liberte, que você possa viver uma vida intimativa com satisfação, sem nenhuma culpa, com a presença do nosso Papai. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Obrigada por estar comigo aqui. Glória a Deus pela sua